بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Pegando aqui no hadith de Sayyidina Jabir radiyallahu anhu, onde ele relata toda a viagem da peregrinação do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam na Hajj, na grande Hajj. Na última aula nós explicámos metade da viagem e a partir daqui vamos falar sobre o dia 8 de Zil-Hijjah. O dia 8 de Zil-Hijjah marca o primeiro dia da Hajj. Então, neste dia, que é conhecido como o dia de Tarwiyah, eles foram para Mina, onde normalmente todo mundo vai, e lá puseram o ihram da Hajj. Tenham atenção que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam já tinha o ihram posto, porque já tinha feito o Qiran. E dali o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam liderou a oração do Dhahr, a oração do Asr, do Maghrib, do Isha e do Fajr. E no dia a seguir, portanto o dia 8 foi todo passado em Mina, no dia 9 ele esperou que o sol nascesse e depois ordenou que uma tenda fosse posta num sítio chamado Namira, onde hoje há a grande mesquita de Namira. Os Quraishitas tinham o hábito de fazer a Hajj, o dia da Arafat. Eles tinham o hábito de sentarem e acamparem em Muzdalifa, é uma cidade ligeiramente ao lado. Porque eles tinham aquele conceito de que nós somos grandes, fazemos em Muzdalifa e o resto do pessoal vai fazer em Arafat. Quando eles viram que o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou pôr uma tenda em Namira, que é Muzdalifa, eles perceberam que, pronto, a nossa tradição vai continuar. Mas na realidade não foi isso. Na realidade o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a hora do Zenit, que é a hora que marca o início do dia do Arafat, ele passou e foi até Arafat e foi ali onde ele sentou. Por isso é que hoje a mesquita de Namira está hoje situada no meio de Arafat e Muzdalifa. Precisamente no meio era onde tinha ficado a tenda do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, onde ele ficou e à hora do Zenit saiu da sua tenda que estava do lado de Muzdalifa e foi até à zona de Arafat. Todo este dia o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam passou em meditação, passou em dua, passou em rezar. Dizem que ele bebeu leite também e não jejuou nesse dia e ficava praticamente o dia todo debaixo do sol. Mais um milagre, normalmente ninguém consegue fazer isso. Depois ele foi perto de um vale, perto de uma montanha. Há a tal montanha que as pessoas normalmente ficam sentadas, mas de acordo com este hadith, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não subiu a montanha. Ele ficou na parte de baixo da montanha e foi aí que ele deu mais um sermão. As pessoas por norma pensam que este foi o último sermão. Este não foi o último sermão. Este foi um dos últimos sermões que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam aplicou. Naturalmente ficou muito famoso porque foi provavelmente o sermão onde mais gente esteve, 150 mil pessoas estiveram presentes, e dizem também que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, mais um milagre, ele falou e a voz dele chegou em toda a zona e todas as tendas. Entre os highlights deste sermão, ele disse que lembram-se que o vosso sangue, as vossas propriedades são tão sagradas e tão invioláveis como o dia de hoje é sagrado, como o mês de hoje é sagrado
e como esta terra, Makkah, Arafat, é sagrada, porque isto é considerado terreno sagrado, haram. Depois ele disse que tenham cuidado, tudo que pertencia, todos os rituais que pertenciam nos dias da ignorância, são todo o racismo, todo aqueles paganismo e tudo mais, hoje estão abolidas debaixo dos meus pés. E também estão abolidas todas as vinganças de sangue que existia no tempo da ignorância. Ou seja, todo aquele conceito de ele matou meu filho, agora vou matar ele e ele vai fazer assim, acabou. E ele até disse, vou-vos dar um exemplo, eu vou-vos dar um próprio exemplo, que eu aboli a vingança de sangue do filho de Rabi' al-Harith, que foi morto por uma outra pessoa de uma outra tribo chamada Hudayl. Ou seja, há um rapaz nosso, Rabi' ibn al-Harith, que nós, é da nossa família, mas nós próprios vamos dar o exemplo. Nós já não queremos vingança de morte e tudo mais. Sim, a partir de agora, sempre que houver uma morte, alguém matou alguém, o tribunal vai decidir e a partir daí a pessoa naturalmente tem, a família do assassinado tem a hipótese de pedir a pena de morte, mas tudo debaixo do tribunal, ou então pedir uma indemnização ou até perdoar. Depois também ele disse que a usura, os juros que existiam no pré-Islão também foram abolidos, ou seja, não há juros nenhum que sejam permitidos. E ele disse, e eu vou ser o primeiro a abolir os juros que Abbas, o meu tio Abbas ibn Abdil Muttalib, tem para receber. Ou seja, quem tiver a dever dinheiro até o meu tio Abbas, também pagam apenas o dinheiro que devem, mas já não pagam mais juros. E depois ele falou também que ao povo tenham medo de Allah sobre as mulheres. Reparam que aqui ele está a falar sobre as mulheres, porque claramente as mulheres na época, em todo o mundo, e não só na época como antes também, eram consideradas fracas. Elas eram roubadas dos seus direitos. Então ele diz, tenho medo sobre elas. Vocês levaram elas na segurança de Allah. A relação que vocês têm com elas foi tornada permitida pela palavra de Allah. Vocês têm direitos sobre elas também, e os direitos que vocês têm sobre elas é que elas não devem permitir ninguém entrar na vossa cama que vocês não gostam. Vossa cama aqui significa vossa casa. Mas, e se elas assim fizerem, ou seja, se elas desobedecerem neste contexto, porque no casamento, como sabem, o casamento é uma espécie de separação de bens, onde a mulher vai viver na casa do marido. E, portanto, vivendo ela na casa do marido, usufruindo de tudo que é dele, elas não podem, naturalmente, chamar pessoas que ele desaprova. E aqui ele diz, e se realmente haver algum problema sobre essa situação, não é desobediência em geral. As pessoas normalmente levam as coisas no sentido, se elas observam, você pode bater. É mentira, isso não existe. Vejam, aqui ele está a falar de uma situação específica, que é elas trazerem para a tua casa alguém que tu não gostes. E depois diz, e se assim fizerem, vocês podem, a palavra que se usa aqui não é bater, é chamar a atenção, mas não severamente, ou seja, não ir pela via física. Você pode chamar a atenção, dizer, não faz isso, eu não gosto disso e tal, mas não é bater. Os direitos delas sobre vocês é que vocês têm de providenciar a elas comida e roupa numa forma normal. Ou seja, vocês têm que dar toda a logística a elas e tudo que elas... Porquê? Porque elas vieram viver para a tua casa, tu agora és o responsável delas.
Depois, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam diz que eu deixei para vocês o livro de Allah, segurem-no bastante, segurando o livro de Allah, vocês não vão ser desviados. E é lógico, pois as pessoas normalmente que levam literalmente esta frase dizem, já viu, só vamos seguir o Alcorão, não vamos seguir a Sunna. O problema é que no Alcorão manda seguir a Sunna. No Alcorão manda-nos seguir os discípulos. No Alcorão manda-nos seguir os eruditos. Portanto, seguir o Alcorão aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam, muito inteligentemente dá uma via resumida e realmente todas as coisas que estão dentro do Islão estão efetivamente no Alcorão. No fim ele diz que no dia do julgamento final, quando vocês forem perguntados sobre mim, o que é que vocês irão dizer? Então o povo todo junto disse que nós testemunhamos que o Senhor conveu, o Senhor enviou, o Senhor entregou a mensagem e realmente o Senhor deu grandes e sinceros conselhos. O narrador diz, Jabir radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou o seu índex para o céu e disse, ó Allah, e apontou também para as pessoas e disse, ó Allah, tu és testemunha, tu és testemunha, tu és testemunha. Depois disso, Bilal radiyallahu anhu pronunciou o adhan e mais tarde também a preparação do iqama, que é basicamente o chamamento para a oração. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam liderou o Zohar, a oração de Zohar. E depois Bilal voltou a dizer o iqama, portanto apenas o segundo adhan, não o primeiro. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam liderou o Asr. Isto é a única altura, podemos dizer, que a oração do Zohar e a oração do Asr são lidos, são efetuados na mesma altura. É para quem faz a Hajj e para quem está na mesquita de Namira. Depois o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam sentou no seu camelo e foi para o seu local, para o seu local para a sua tenda, portanto, ele levou, portanto, foi para uma zona com o seu camelo, depois desceu e foi a pé até virou para a Qibla. Ele manteve-se ali de pé até o sol se pôr. Portanto, vejam que já era muito calor, a tarde toda ele esteve de pé. Naturalmente hoje em dia as pessoas não conseguem fazer isso, mas isso era, portanto, um milagre dele, mas era um ensinamento que ele deu, porque é o que se faz no Arafá, é rezar, a pessoa não vai lá para outra coisa. E quando toda a luz do sol desapareceu, e o disco do sol também desapareceu, ele manteve-se de pé a fazer a rezar, a fazer esse istighfar e tudo mais. Após isso, quando o sol já baixou, reparam que eles não fizeram a oração do pôr do sol. É aqui a única altura da vida que na hora do pôr do sol as pessoas que estão lá, e aí já não interessa onde, mas têm que estar lá na Hajj, não fazem a oração do pôr do sol. Ele pede Osama radiyallahu anhu, o grande neto adotivo dele, para sentar com ele, e pegam na Qaswa. A Qaswa era, portanto, a camela que naturalmente estava de serviço ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e eles pegaram-na e ele apontou às pessoas com a sua mão direita sagrada para irem devagarinho. Vejam aqui, constantemente a Hajj, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tem 3 coisas constantes que normalmente devem ser feitas também na Hajj. Primeiro, rezar, istighfar, orar para o povo, para o mundo em geral, para ti, para todos. Toda hora, todos os 5 dias foram assim. Segunda coisa que se vê é que ele está constantemente a facilitar, a perguntar às pessoas, a ouvir os problemas das pessoas, que as pessoas estão a fazer os rituais da Hajj e naturalmente
vai haver agora uma série de rituais, e ele está dizendo, não há problema, não há problema, fizeste assim, não há stress. E na Hajj normalmente é assim, se a pessoa fizer os rituais de uma forma não ordenada, naturalmente o Hajj fica feito. Sim, ele terá que naturalmente fazer um pagamento de um carneiro, e naturalmente antes de fazer isso ele deve confirmar sempre isso com alguém erudito, mas a Hajj está feita e ele está ali a explicar toda a hora, olha, não faz mal, fizeste isto, não há problema, é a primeira vez que estamos a fazer Hajj, não há stress. E a terceira coisa que ele praticamente fez, praticamente toda a viagem, era dizer às pessoas para terem calma, devagar, não precisa correr, não precisa ir a correr toda a hora, fazer rushing, não, devagar, 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 devagar. E ele portanto, iria fazer esse caminho todo, de Arafat até Muzdalifa, que é uma cidade ali ao lado, e ele levantava-se, e sempre que chegava a um local mais alto, ele até deixava a rédea do camelo mais curto, para o camelo ficar também mais calmo, e assim eles chegaram até Muzdalifa. É lá em Muzdalifa que ele fez a oração do Maghrib, já bastante tarde, e juntou também a oração do Isha, também mais uma vez, um Adhan e 2 Iqama, e foi avançando. Portanto, ele não fez entre as duas orações qualquer tipo de oração de oração facultativa, os sunnat, os nawafil e tudo mais, não fez. Depois o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, deitou-se até a hora da alvorada. E na hora da alvorada ele faz a oração do Fajr, portanto, mais uma vez, agora aqui já com um Adhan, um Iqama, e quando já a luz estava, portanto, que já o dia estava bastante já alto, ou seja, no fim da hora ele fez, depois voltou a montar a Qaswa, a camela, e portanto, quando ele chegou a uma zona que chama-se Mash'arul Haram, que é uma zona ali em Muzdalifa, ele mais uma vez virou-se para a Qibla e começou a fazer dua e começou a ler La ilaha illallah e ficou em oração até o dia levantar. Após isso, ele sai e a partir daí, e já podemos dizer antes mesmo do sol sair, e consigo agora, ele tem seu primo, Fadl ibn Abbas, consigo. Um rapaz muito bonito, com o cabelo muito bonito. Ele desta vez acompanhou o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E até dizem neste hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no caminho a andar e passaram por umas mulheres. E isso mostra que o Hajj é feito assim, é tudo misturado. E no caminho, este miúdo Fadl começou a olhar para elas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pôs a sua mão sagrada na cara de Fadl e mandou virar a cara portanto, mandou virar, portanto, a cara para ele. Ou seja, em outras palavras, para dizer a Fadl para não olhar para o que é haram. E depois ele continuou a viagem até chegar, portanto, a uma zona, a um vale chamado Muhassir. Aí, quando chegou a esta zona, ele disse à camela, ou seja, empurrou, fez um forcing para a camela andar um bocadinho mais no meio do caminho até chegar a uma zona chamada Jamra. E Jamra era na altura uma zona onde estavam e ainda hoje há as 3 estátuas que normalmente são apedrejadas e que são, portanto, é simbólico. São 3 zonas onde o diabo tentou iludir Ibrahim a.s. para não para não sacrificar o seu filho, e nós simbolicamente estamos a tirar os pés. Muitas pessoas normalmente quando atacam o Islão dizem
Eles dizem que eles não se fazem paganismo, mas eles fazem paganismo. Porquê? Porque, repara, eles fazem oração virado para uma casa e eles, na época da Jamarat, na época da Hajj, eles atiram pequenas pedrinhas a uma estátua. Isto é tudo paganismo. E eles andam a dizer que só acreditam em Allah, mas não fazem. Bom, na realidade, o que se passa é que essas pessoas deviam estudar um bocadinho melhor. Porque, na realidade, o que estamos a fazer é, nós quando estamos virados para a Kaaba não é um ídolo. A Kaaba é um ponto de referência. E digamos porquê que é um ponto de referência. Se fosse um ídolo, nós não mandávamos abaixo a Kaaba. Cada 50, 60 anos, aquela casa preta que vocês veem em Meca, todos os anos é retirado o pano e posto um novo. Se aquilo fosse um ídolo, não se tirava o pano. Número 2. Cada 50, 60 anos, parte-se a casa toda e constrói-se um novo tijolo. Se aquilo fosse um ídolo, nós não faríamos isso. Número 3. Se aquilo fosse um ídolo, se realmente por alguma razão as pessoas tirassem a Kaaba e metessem outro lado, a gente não ia virar para aquela casa já. Nós estamos virados para aquele ponto onde está uma casa. E a casa está naquele ponto onde nós viramos para servir de referência. E aqui embaixo, quando este conceito de atirar pedrinhas a uma pedra, aquela pedra é simbólica. Nós não estamos a adorar a pedra, primeiro, porque, pelo contrário, estamos a tirar pedra, estamos a tirar pedrinhas à própria estátua. E segundo, o que nós estamos a fazer estamos a copiar uma tradição, uma ação feita por um profeta que Deus gostou que ele teve feito isso. Como o Ibrahim, por 3 vezes, pegou em pedras e atirou no diabo, no sentido de vai-te embora. E foi algo que Deus gostou. Porquê? Porque ele mostrou que estava convicto em fazer uma coisa e não ia na conversa do diabo. O diabo veio mascarado de um homem velho. E Deus gostou desta firmeza. E é isso que o muçulmano tem que ser, firme. Mas tem que ser firme em boas coisas. E ao terem feito isso, a ação que ele fez foi de tal maneira aceita. E Deus tem essa situação. Que Deus, quando gosta de uma ação, e vejam, mais uma vez, Ibrahim está sozinho naquela zona. Não está câmaras, não há TikToks, não há ninguém sabe isso. Mas ele mandou embora o diabo 3 vezes e a única testemunha que estava lá é a testemunha que interessa, Deus. E quando Deus gosta de uma ação, tu não precisas de fazer publicidade. Deus fará publicidade para ti. Olha, vejam aqui que todos os anos esses milhões de pessoas, durante 3 dias, vão fazer esta mesma ação que Ibrahim fez. Isto mostra que nós, quando fazemos uma boa ação, fazemos para Allah. Não te preocupes, se Allah gostar, tua ação vai ser conhecida por todos. Não é preciso tirar fotos, ou gravar, ou dizer ao mundo inteiro o que tu fazes. Faz para Allah. No minuto em que nós queremos mostrar aos outros, aquela ação fica invalidada. Então, ele realmente chegou no Jamara e naquele dia ele chegou, portanto, pegou em 7 pequenas pedrinhas e disse Allahu Akbar, atirando cada pedrinha de tal maneira, com o uso dos seus dedos, e ele fez isso embaixo de um vale. Fez as 7 pedrinhas no primeiro dia, como sabem, no dia 10 só se faz 7 pedrinhas à estátua grande, e a partir daí ele seguiu para o sacrifício. E é ali que ele levou os 100 camelos. 100 camelos. E ele, pessoalmente, com as suas mãos sagradas, degolou 63, porque era a sua idade. E os restantes 37 ele deu a Sayyidina Ali, que fez em seu nome, portanto, degolou em seu nome, portanto, o resto em nome dos muçulmanos, em nome de todos. Depois ele mandou que cada peça de carne de cada animal ser posto num caldeirão e cozinhado. E tanto ele, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como Sayyidina Ali,
comeram dessa carne e beberam da sua sopa. No fim, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, naquele mesmo dia, foi de camelo para Meca, onde ele chegou e fez, portanto, a oração de Dhuhr, portanto, a segunda oração em Meca, e ele aí foi ter com a família de Abdul Muttalib, que era a sua família, que davam a água do Zamzam, e ele bebeu a sua água do Zamzam, e ele até disse que, ó Banu Abdul Muttalib, ó família de Abdul Muttalib, família do avô, se realmente não fosse o meu medo que as pessoas iriam lutar mais tarde para ter a honra de dar água de Zamzam a todos, então eu teria realmente bebido das vossas mãos. Ou seja, mas eu vou beber das minhas mãos, porque se eu pedir vocês para darem de beber a mim, esta honra vai ser vossa. E amanhã um inimigo vosso há de matar vocês para ficar com esta honra. Porque o ser humano é assim mesmo. O ser humano, pronto, como tem o diabo sempre em cima, o diabo nos ilude pensando que nós temos tudo neste dunya. Este dunya é bom, sim, mas não é nem um ínfimo do Akhira. O Akhira é que nós temos que lutar e não o dunya. Isto foi basicamente o hadith de o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, da maneira como ele fez Hajj. Os restantes próximos dias agora, ele vai passar os próximos 2-3 dias, portanto o dia 10, este é o dia 10, dia 9 e o dia 10, depois ele vai fazer o dia 11, o 12 e o 13, ainda vai fazer em Mina, vai haver mais sermões que vão ser entregues, inshallah para a semana, na próxima aula iremos falar sobre isso. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.